Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer mais dois candidatos à Câmara Federal, candidatos da região metropolitana da Baixada Santista. Alexandre Cunha, do PT de Praia Grande, e Heitor Gonzalez, do PTB de Guarujá. Muito bem. E no programa de hoje vamos dar continuidade ao ciclo de entrevistas que o Jornal em Foque vem realizando com candidatos a deputado da região metropolitana da Baixada Santista, que tem, assim, a oportunidade de apresentar seus compromissos, suas ideias, seus projetos, suas iniciativas ao público telespectador. E vamos debater temas fundamentais para a nossa região metropolitana, como saúde, educação, mobilidade urbana, transporte, segurança, entre outros temas de evidente, de notório interesse público. Mas o debate em torno de todos esses temas com os nossos convidados, ambos candidatos à Câmara Federal, vocês acompanham daqui a pouco, logo após um breve intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Boc News e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Olha só quem está a bordo da campanha do SCAF. O Kassab, o Maluf, opa, até o Fleury, o governador que já fundou São Paulo. SCAF, novo caminho, um novo problema. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais dois candidatos à Câmara Federal, candidatos da Baixada Santista. Alexandre Cunha, do PT de Praia Grande, e Heitor Gonzalez, do PTB de Guarujá. Eu começo essa entrevista, como faço tradicionalmente com todos os nossos convidados, fazendo uma pergunta comum a ambos os convidados. Começando pelo candidato Alexandre Cunha, do PT de Praia Grande. Por que, candidato, o senhor quer ser deputado federal? Bom dia, obrigado pela presença, Alexandre. Bom dia, Mascala, bom dia, Heitor, bom dia a todos os amigos que nos assistem. Mascala, eu desde cedo, incomodado com a situação da minha cidade na época, Praia Grande, resolvi sair candidato a vereador porque achava que a cidade não ia bem, queria de alguma forma poder participar de uma possibilidade de mudança. E mais uma vez, eu incomodado com a situação da Baixada Santista, que acho que é tenho certeza que é uma importante região do estado de São Paulo, não nos é devolvido esta importância através de serviços e obras estruturais que precisamos aqui na Baixada por conta da falta de representatividade. E por conta disso, não quero ficar apenas apontando culpados, procurando erros, quero sim poder ser um representante para poder fazer com que as demandas da nossa região sejam atendidas com bastante força política na Câmara Federal. E a Baixada Santista, que tem um eleitorado expressivo, são quase 1.300.000 eleitores, nós não podemos perder esta oportunidade. E eu tenho convicção que temos aqui
dentre os candidatos da Baixada, homens e mulheres, que podem sim fazer essa boa representação, e eu espero que a sociedade possa nos permitir essa representatividade. Eu gostaria de ouvir agora o candidato Heitor Gonzalez, do PTB de Guarujá, com a mesma pergunta. Por que, Heitor, você quer ser deputado federal? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Alexandre, bom dia, La Scala, bom dia os ouvintes da Santa Cecília. Na verdade, eu sou formado engenheiro, moro no Guarujá há 40 anos e sou empresário no Guarujá, né? Empresário do ramo gastronômico, do ramo turístico. E a situação do Guarujá e a situação da região me preocupa demasiadamente nos últimos anos, porque, como disse o Alexandre, a representatividade da nossa região, ela, em vez de se manter como no passado há 20 anos, né? Há 24 anos, por exemplo, nós tivemos, e comentávamos isso, 3 deputados no Guarujá e 12 ou 13 deputados na região. Foi uma região próspera, isso mostrou que realmente as coisas começam a acontecer numa cidade. Uma cidade e uma região não é só tocada por prefeitos e vereadores, são muitas coisas que tem que ter aquele controle dos deputados federais e estaduais para que a região consiga atingir as suas metas e consiga melhorar os seus tópicos básicos como saúde, educação, segurança, que as prefeituras não conseguem fazer andar no seu dia a dia. Muito bem. Alexandre, o que é que vai caracterizar, marcar um eventual mandato do senhor junto à Câmara Federal? Olha, eu já fui vereador por 2 oportunidades na Praia Grande, vice-prefeito por 2 oportunidades, fui secretário de metropolização e quando secretário de metropolização a gente acaba conhecendo os vários problemas que nós temos na região. Vários desses problemas, eles são comuns. O problema de saúde que existe na Praia Grande é comum ao de São Vicente, ao do Guarujá, de Cubatão, destino final do lixo doméstico, a questão da mobilidade, vários dos problemas. Então, acho que o deputado ele tem que fazer esse trabalho junto aos prefeitos, de tentar soluções consorciadas. Eu quero que o nosso mandato seja um mandato que esteja próximo da sociedade, porque o mandato do deputado federal ele é meio distante, né? Até por conta da atuação dele, ele se desloca para Brasília, mas eu quero que essa nossa representatividade seja uma coisa próxima. Eu quero ter muito contato com o terceiro setor, quero ser um deputado do terceiro setor, poder estar lado a lado com as ONGs, com as associações. Eu acho isso muito importante. Tenho uma excelente relação com os vários prefeitos da nossa região, e isso vai me permitir também, com essa relação, a gente poder ajudar muito a toda a Baixada. Eu quero ser um deputado bastante participativo no Condesb, onde os prefeitos se reúnem e buscam as soluções comuns. Muito bem. Heitor, e o que é que caracterizaria, marcaria um eventual mandato seu como deputado federal? Bom, na verdade, eu tenho alguns tópicos, como disse o Alexandre até, que são comuns à região como um todo. E, sem dúvida, no Guarujá, até pela falta maior ainda de representatividade nos últimos anos, eu acho que o Guarujá ficou para trás em alguns quesitos, né? E que dizem respeito principalmente, logicamente, à educação, saúde e esporte. Eu tenho comigo que os problemas de segurança que assolam o Brasil inteiro e o Estado, eles são problemas que a curto prazo tem um tipo de solução que, sem dúvida nenhuma, passa até por um deputado federal, mas é muito mais do Estado e do próprio município. Mas a longo prazo, né, no que diz respeito à educação com o esporte, você pode sanar isso ou diminuir muito isso. Eu acredito que tirar hoje a criança da rua, deixar ela num colégio em período integral, é talvez a maior solução para a nossa região. Então, uma das coisas que eu vou me dedicar assim, muito mais, é a educação integral, porque ela acaba resolvendo
o problema até de trabalho dos pais, né? Você deixando o problema da creche, o problema da alimentação da criança, e uma criança que, educação já é óbvio, mas uma criança que tem o esporte no sangue, que tem a possibilidade de competir, que tem a possibilidade de viver o que é o esporte, ela acaba saindo da mão do marginal. E isso, num prazo médio aí de 10 anos, você conseguiria ter uma juventude vindo de colégios integrais com uma outra cabeça, com uma outra preparação. E isso, sem dúvida, seria sentido na nossa região. Muito bem. Alexandre, na sua intervenção inicial, você abordou a questão, basicamente, da metropolização, ou seja, da necessidade da integração. E, nesse sentido, no transporte, a mobilidade urbana é fundamental. Nós temos uma região metropolitana de direito há muitos anos, mas não temos ainda uma região metropolitana de fato, exatamente pela falta de integração de um transporte público confortável, com segurança, rápida, etc. Como resolver, como equacionar essa questão da mobilidade e da integração por meio de um transporte público eficiente na nossa região? Olha, Lascala, é uma questão... eu, em 92... quando participei daquele pleito, eu já me elegi vereador e eu já ouvia falar no VLT. Sim. E já se vão aí mais de 20 anos. E o VLT agora sai um primeiro trecho, só entre São Vicente e Guarujá. E Santos. E Santos. Nós precisamos realmente fazer essa integração através das diversas possibilidades de transporte, não só por trem, por trilhos, mas com ônibus, com as vans. Nós precisamos trabalhar para que na Baixada Santista a gente tenha o bilhete único. Hoje, para uma pessoa que trabalha, que mora no litoral sul, precisa se deslocar a Santos, a Cubatão, precisa pegar vários transportes e acaba que o custo desse transporte inibe a contratação, às vezes, de algumas pessoas que precisam desse deslocamento. Infelizmente, o governo do estado vem trabalhando de costas para a Baixada Santista na questão do transporte coletivo. Questão da ligação Santos-Guarujá, foi feito até aí a inauguração de uma maquete. O governo precisa, os governos, né, eles precisam parar de apresentar propostas e efetivamente partirem para a realização das soluções na nossa região. A questão da mobilidade ela é bastante complexa. Nós temos aqui o maior porto da América Latina, a gente sabe, nos orgulhamos deste porto aqui, precisamos que ele cada vez mais crie riquezas para a nossa Baixada, para as nossas cidades, mas nós precisamos resolver as questões do acesso ao porto, por exemplo, o lado do Guarujá, um equipamento tão importante para o nosso país, o acesso é por uma rua de 12 metros de largura. Quando a prefeita de Cubatão precisou agir fechando os pátios para mostrar o problema na sua cidade, o problema chegou em São Paulo. Nós temos problemas seríssimos que precisam de soluções também comuns, mas a gente precisa de agilidade nisso. Quero ser um deputado que possa estar brigando em Brasília, alertando os vários ministérios para essa triste realidade da nossa região. É uma região, como se sabe, uma região estratégica, uma região importantíssima para o país do ponto de vista econômico. E nesse sentido, Heitor, eu gostaria de te ouvir a respeito da questão da mobilidade urbana, considerando-se toda a nossa região metropolitana. Talvez seja um dos problemas, a mobilidade urbana talvez seja um dos maiores problemas da região. E talvez um dos maiores problemas e mais difícil de serem resolvidos. Você sabe que uma das sementes que me acendeu a minha candidatura a deputado federal foram os problemas ocasionados o ano passado no Guarujá. Eu, até como dono do aquário, nós tivemos uma perda no ano passado da ordem de 50 mil estudantes já marcados com visita ao aquário do Guarujá e foi perdido por conta dos transtornos na estrada. E
naquela época, eu me recordo muito bem, que a participação dos nossos deputados, tanto estaduais como federais, né, eleitos e atuantes, foi zero, perante esse problema. Todos ficaram olhando o problema de lado, e é um problema que comprometeu, num primeiro momento, Guarujá e Santos, mas poderia ter comprometido toda a região, e acabou comprometendo economicamente. Então, sem dúvida, hoje, atuar junto aos problemas da mobilidade é muito importante para todos os deputados, tanto federais como estaduais. Você vê, você tem o túnel hoje, uma situação que já está virando piada, né? Na verdade, está virando piada. São duas maquetes, Alexandre. Primeiro a ponte e agora o túnel, né? E a coisa começa a cair no descrédito, e quando cai no descrédito, começa a perturbar a própria cidade. Já um traçado ruim, eu sou engenheiro, o traçado ideal seria Santos, não precisaria sair no Guarujá. Na entrada da cidade. Exato, ele teria que ser Santos, antes da ponte, e não Santos-Guarujá, resolveria 1000 problemas, não teríamos problemas a questão portuária, né? Não teríamos problema de desapropriação e não teríamos o problema que nós vamos ter. Uma outra coisa, hoje você tem uma frota em todas as cidades totalmente desgastada, né? Eu acho que um deputado federal pode agir na situação de você desonerar tributos para que as frotas sejam, mesmo pelo poder privado, pelas empresas privadas, elas possam investir muito mais nas frotas, coisa que hoje não acontece. Então, você às vezes dá uma vazão, por exemplo, a situação da venda de carros está ruim no país. Então se toma qual medida? Vamos abaixar os impostos para vender carro. A situação do transporte no país está ruim. Vamos abaixar impostos para que as pessoas possam comprar ônibus e isso, inclusive, refletir até no custo da passagem. Alexandre, você fez referência ao VLT na sua intervenção anterior, mas em Praia Grande discute-se hoje a possibilidade de um BRT. Então teríamos um VLT entre Santos e São Vicente, BRT Praia Grande para o Litoral Sul, enfim. Não é preciso realmente um modal único que integre de fato toda a nossa região? Precisa de um modal que faça essa integração. Realmente não é necessário que seja um único modelo de transporte. O VLT não precisa estar percorrendo as nove cidades, mas precisamos sim ter uma interligação para que a gente tenha uma facilidade aí nesse deslocamento necessário, seja os estudantes, os trabalhadores, e para que a gente, hoje nós que temos 46 anos de Baixada Santista, 46 anos, hoje a gente enfrenta problemas de trânsito já graves na Baixada, e se permitirmos um transporte público de qualidade, nós vamos conseguir resolver isso. Há muitos anos atrás, um empresário de Santos, ele fala sobre o veículo, o monorail. O monorail, do Anuar. Do Anuar. E ele, talvez naquela oportunidade, quando ele falava, fosse uma coisa meio futurista. Hoje é uma realidade muito mais moderna do que está sendo feito em São Paulo, agora. Inclusive, em São Paulo está se fazendo. Eu não tenho nenhuma dúvida que hoje causaria muito menos transtorno que o VLT vai causar à cidade de Santos e São Vicente. Cruzando ruas, fechando, criando um impacto no sistema viário dessas cidades. Mas nós podemos avançar para o transporte hidroviário na nossa região. Enfim, precisa desse intermodal. Várias localidades são de acesso mais difíceis. Nós podemos fazer esse acesso com as vans e fazer a integração com todo o sistema. Muito bem. Eu peço a licença, Alexandre, Heitor, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre um dos grandes desafios da nossa região, que é a questão habitacional. Voltamos já. Novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para termos um estado de São Paulo mais justo, mais humano e mais igual, precisamos de deputados que lutem por isso e representem bem o nosso povo. É por isso que eu peço seu voto para os deputados do PT. Vote 13. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais 2 candidatos à Câmara Federal, candidatos da região metropolitana da Baixada Santista. Alexandre Cunha, do PT de Praia Grande, e Heitor Gonzalez, do PTB de Guarujá. Neste bloco, Heitor, eu gostaria de falar começar falando sobre habitação, que é um dos grandes desafios da nossa região, que tem um déficit oficial de 100 mil casas populares nas 9 cidades da nossa região. Como enfrentar, Heitor, e amenizar, pelo menos, essa dramática realidade? Olha, das 100 mil, 35 mil são no Guarujá. Então, hoje o Guarujá tem um déficit de 35 mil casas das 100 mil que seriam nas 9 cidades. E o Guarujá, entre CDHU e Federal, você tem 8 mil casas programadas, mas com entraves ambientais, com entraves financeiros, com entraves burocráticos. Então, um dos grandes problemas habitacional, às vezes, não é nem a vontade, nem o terreno, nem os recursos. Você tem entraves públicos tremendos, que fazem com que isso aconteça em muito tempo. E isso precisa de uma mobilidade muito rápida, né? Eu sou um entusiasta das iniciativas público-privadas, porque eu acho que o sistema público no Brasil ele está falido em todos os sentidos e tudo custa o triplo do preço e tudo leva o triplo do prazo para ser feito, né? Então, todas as cidades que hoje foram para o lado das parcerias público-privadas tiveram sucesso, tiveram economia e tiveram rapidez. Eu acho que isso pode ser implementado de alguma forma na habitação, com também a mesma ideia dos carros, a desoneração. Hoje nós temos uma falta de habitação incrível, então você tem que desonerar os tributos, você com um terreno público, uma iniciativa privada vem, com certeza em muito pouco tempo ela vai fazer as casas funcionarem e estarem aptas a serem habitadas, e por um preço muito, muito baixo. Hoje o aluguel de um barraco no Guarujá é 300, 400 reais. Com 300, 400 reais a pessoa consegue pagar a sua casa própria. Uma prestação. Só que esse produto tem que chegar ao consumidor que está necessitado e ele não chega. Alexandre, como é que você vê a questão habitacional e esse imenso desafio aqui na nossa região? Olha, Lascala, hoje o Brasil dispõe do maior programa habitacional que já existiu no nosso país. Hoje o Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 1.700.000 moradias. Nós temos quase 4 milhões de moradias já contratadas. O problema é que na Baixada Santista nós temos o problema do preço do terreno. Nas regiões metropolitanas, não é na Baixada Santista, está muito caro. E até por conta do próprio Minha Casa Minha Vida, que houve uma valorização, um boom muito grande do mercado imobiliário. E então nós precisamos, enquanto deputados federais, ampliar os recursos do Minha Casa Minha Vida para também a aquisição dos terrenos, permitir que o governo federal coloque recursos também na aquisição das áreas, em parceria com as prefeituras, em parceria com os governos estaduais. No governo do estado de São Paulo,
Nós temos algumas parcerias com o CDHU, mas nós precisamos efetivamente conseguir aportar mais recursos para a aquisição dos terrenos, para assim conseguir entregar o maior número de casas. Nunca se construiu tanto no Brasil, nunca se construiu tanto na Baixada Santista, mas nós temos uma demanda grande, uma região que cresce demais. É que a demanda é maior do que a velocidade dos investimentos. Dos investimentos. E falta o que para nós aqui na Baixada? Força política. Homens e mulheres que queiram fazer a diferença. Muitas vezes se fala... quantidade não significa qualidade, besteira significa sim. Nós precisamos ter um grande número de deputados estaduais e federais para que possamos brigar pela Baixada e trazer os recursos necessários para aqui, para atender as demandas que nós precisamos. E exercer pressão sobre os governantes. Quer dizer, quanto maior o número de deputados de uma região, mais forte, sem dúvida nenhuma, fica essa região. Um outro tema, senhores, que também é motivo de muita preocupação da população brasileira como um todo, não é apenas na nossa Baixada Santista, mas toda a população, e as pesquisas atestam isso, é a questão da segurança pública. E os maiores problemas da área da segurança hoje, atestam diversos especialistas, é a questão do tráfico de drogas e também do contrabando de armas. Como enfrentar outro desafio como esse, um desafio gigantesco do ponto de vista nacional, no enfrentamento do tráfico de drogas e também do contrabando de armas? Então, veja bem, a nossa região é totalmente turística, né? A maioria das cidades, tirando Cubatão, vivem parcialmente do turismo e algumas, quiçá, totalmente do turismo, como é o caso do Guarujá. E, logicamente, a preocupação número 1 é a segurança, porque basta você ver nos jornais, basta você ver nas manchetes os problemas de segurança, e isso faz com que, e é estatístico, não é achismo, a frequência nas cidades cada dia diminui, portanto o comércio cada vez diminui e a situação das cidades não anda realmente no mesmo patamar das exigências que a cidade tem. E a curto prazo, o problema segurança me parece que seria o ideal uma unificação das polícias. Hoje você tem um problema muito grave de ter a polícia militar e a polícia civil com comandos diferentes e se unificando num único ponto, e já está provado há muito tempo que isso não funciona. O segundo problema que o meu partido luta, e eu acho que deveria ser apartidário, que é a impunidade. Então, a impunidade do menor. Isso aí há muita controvérsia, mas eu particularmente, e acho que 90% da população é favorável à diminuição penal dos nossos menores. E isso está parado há muito tempo. Acho que o ideal, e a gente tem corrido atrás disso, seria um plebiscito, onde fosse realmente votado através de um plebiscito 16 ou 14 anos, e depois eu acho que isso traria a preocupação para o menor, porque hoje 70% dos nossos problemas vem do menor. Ah, mas aí onde nós vamos botar tantos menores infratores? Eu não penso assim. Eu acho que o menor infrator, ele é muito esperto, ele sabe que ele é impune, então ele faz o que ele quer. E isso é talvez a nossa maior preocupação. Conjugado com o que eu falei no começo de uma escola e educação em tempo integral, você teria talvez as soluções a curto e médio prazo para a segurança. Alexandre, como é que você vê a questão da segurança? Porque os números da Baixada também não são números muito favoráveis, não. O número de latrocínios tem aumentado, o número de roubos, enfim. O quadro também na Baixada não difere do quadro no país todo. São várias frentes que precisam ser atacadas. Nós temos que buscar soluções a curtíssimo prazo, a médio prazo e a longo prazo. Eu não tenho, assim, precisamos de soluções. Não adianta imaginarmos que existam soluções simplistas de que vai se resolver o problema, porque nós estamos falando da formação das pessoas. Lá, o médico, quando vai fazer o parto lá, ele não pega a criancinha, olha, fala, esse aqui vai ser ruim, sim, esse vai ser... Não, todos nós somos fruto do meio que a gente vive. Então,
do ponto de vista, assim, muito rapidamente, nós precisamos valorização das polícias. O policial precisa se sentir motivado, precisa saber que tem o Estado do lado dele, que ele tem essa garantia. Nós precisamos da integração das polícias, sem dúvida nenhuma, uma única instituição seria o ideal, mas a gente sabe as dificuldades que nós teremos para isso. Então, a integração das polícias é fundamental para que as polícias trabalhem com inteligência. Nós temos aí, se abordou a questão principal, né? Porque 90% das ações delituosas tem como pano de fundo o tráfico, tem a droga, esse tal do crack que está dizimando famílias e jovens do nosso país. Nós precisamos atacar a questão financeira destas organizações criminosas. Não tenha nenhuma dúvida que se qualquer instituição, qualquer organização, seja ela criminosa ou particular, se você mexer no dinheiro dela, você vai conseguir controlá-la. Então, o governo tem instrumentos para rastrear essa movimentação que não é pequena. Nós precisamos colocar muita inteligência nesse caminho, com a integração, trazendo a Receita Federal para dentro dessa discussão, para fazer esse combate ao dinheiro do tráfico de drogas e de armas, que também movimenta grandes quantias. Nós precisamos... eu estou nas ruas todo dia fazendo reuniões, todo dia eu sou cobrado, e precisa de mais polícia, mais isso e aquilo, se fizermos qualquer hoje consulta popular, nós vamos encontrar pena de morte como um desejo da sociedade. Sim. Nós vamos encontrar diminuição da maioridade penal como desejo da sociedade. Nós podemos ter um policial em cada esquina nas cidades brasileiras. Se nós não atacarmos o problema na raiz, nós não vamos resolver. É como enxugar gelo. Nós precisamos blindar as nossas crianças, blindar os nossos jovens. Precisamos de uma ação efetiva agora, porque nós já estamos com um problema. Mas nós precisamos não permitir que esse problema continue. Claro. Porque no Brasil, os governos têm um trabalho de bombeiro, o tempo todo só apagando um incêndio, não se faz um trabalho preventivo. Se nós não fizermos a escola integral, mostrar para essas crianças de hoje que ela tem uma perspectiva, claro, que ela terá opções, nós não vamos vencer essa batalha. Por isso que tudo volta à educação. E a educação realmente é a única alternativa. É a base. Agora, aproveitando o gancho da educação, Heitor e Alexandre, há um problema seríssimo no Brasil, e aqui na Baixada também não é diferente. Nós temos um déficit de 300 mil professores no país hoje. Professores de ensino básico, professores da rede pública, professores de língua portuguesa, de matemática, de história, de geografia. Ou seja, como é que se pode investir na educação, cuidar da educação, pensar em educação integral, se não temos sequer professores suficientes? Hoje, primeiro nós temos que pensar no salário do professor, né? O salário do professor é uma coisa que deixa a desejar e faz parte da base que a gente tem que construir. Como disse o Alexandre muito bem, tudo começa na educação e a base começa na educação. E depois, eu acredito também que as pessoas têm que ser guiadas para realmente a realidade. Hoje você pega o jovem, ele quer fazer faculdade. O negócio dele é fazer faculdade. Eu vou fazer faculdade. E nós temos um problema muito grande no ensino técnico do país. Nós estamos perdendo as profissões e uma delas é o próprio professor. Ninguém quer ser professor. Ninguém quer ser eletricista, pedreiro, técnico de ar refrigerado, garçom. Mas essas profissões hoje são muito melhor remuneradas do que as profissões das faculdades, do que um administrador de empresa que se forma. Eu tenho pessoas trabalhando na bilheteria do aquário que ganham R$ 1.200 e são formados em administração de empresa, quando eles poderiam ganhar muito mais. Um garçom hoje ganha R$ 5.000. Então, você tem que indicar e qualificar as pessoas. O que falta hoje é muita qualificação no emprego, de todas as cidades. Você não tem. A Baixada, ela tem um problema sério. Ela tem desemprego, mas as pessoas que estão desempregadas não são qualificadas. E, voltando ao professor, é a base de tudo. Mas hoje, muitas pessoas não querem ser professor, ou pelo salário, ou porque sai de moda. Muitas vezes até pelo fato que os professores são ameaçados, são agredidos, são muitas vezes insultados em sala de aula. Voltamos à impunidade. Alexandre.
Olha, não se pode pensar em construir um país, uma nação, se houver uma valorização dos professores. Sem o professor não existe nenhuma condição de se discutir o futuro. E essa valorização passa, sim, pela formação do professor, uma formação de qualidade, o professor tem que saber que ele vai conseguir uma remuneração adequada para estimular os jovens de hoje a entrar nessa tão bela profissão. Eu não tenho nenhuma dúvida que a valorização do magistério, a valorização dos professores tem que acontecer, porque é realmente uma profissão em extinção. Eu me lembro na época dos meus avós, quando eles se referiam a um professor, professor era alguém que tinha um respeito muito grande. E hoje os professores têm até, às vezes, vergonha de se apresentar como professor. Não que tenham vergonha da sua profissão, não. Da situação que eles estão submetidos. Nós precisamos mudar essa realidade e, infelizmente, La Scala, são algumas profissões que precisam ser valorizadas. A do professor é uma, mas eu também tenho convicção que abordamos ainda há pouco, a do policial nas ruas, que é quem cuida da nossa segurança. E assim como o dos profissionais da área de saúde. Aliás, saúde será o tema do próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, peço a licença do senhor e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha ao vivo os jogos da terceira fase. Neste domingo, direto do estádio Eurico Mursa, Portuguesa Santista e Paulínia Futebol Clube, a partir das 10 da manhã. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Unisanta. Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Trocar quem trabalha para poucos, por quem sempre representou os mais ricos. É trocar 6 por meia dúzia. Para mudar de verdade, vote no governador do partido que trabalha para todos, principalmente para os que mais precisam. Vote Padilha, PT 13. Se você é estudante de pós-graduação da Unisanta ou de qualquer outra universidade, participe do terceiro encontro de pós-graduação da Unisanta, com o objetivo de estabelecer um espaço para apresentação de trabalhos visando a evolução dos temas para submissão em revistas científicas. As inscrições são gratuitas até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/EPG. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais 2 candidatos da região metropolitana da Baixada Santista à Câmara Federal. Alexandre Cunha, do PT de Praia Grande, e Heitor Gonzalez, do PTB de Guarujá. E neste bloco vamos falar sobre saúde, a maior preocupação da população brasileira, conforme indicam todas as pesquisas em torno desse tema. A saúde pública é, de fato, a grande preocupação de toda a população e, evidente, na Baixada não seria diferente. Nesse sentido, Heitor, como é que se pode melhorar a atenção básica à saúde na nossa região, no nosso Brasil? Afinal, o que é que falta para a saúde, Heitor? Recursos, seriedade na condução da política ou gestão?
Eu acho que as três coisas, né? Na verdade, falta muita seriedade na área política. Você vê desvios de remédios, você vê desvios de verba para equipamentos, você vê muita... como o orçamento da saúde já é o maior orçamento, ele também tem os maiores casos de corrupção. Mas eu penso assim, hoje, se não me falha a memória, 4,1% do PIB é o que nós usamos de verba na saúde. A Organização de Saúde Mundial, ela fala num número em torno de 5,8% a 6%. Os presidenciáveis já estão nas suas propostas falando em 9% e até em 10%. Me parece que, sem dúvida, pelo que a gente tem, e eu acho que tudo a gente tem que copiar, né? Se a maioridade penal de quase todos os lugares do mundo é de 10, 12, 14 anos, não tem sentido a do Brasil ser 18. E a saúde é a mesma coisa, você tem que ter, os números, para mim, dizem tudo, você tem que ter uma locação de acordo com as suas necessidades. Então, você, no mínimo, teria que locar 6% do PIB em recursos para que a saúde começasse a andar. Você descentralizar a saúde, me parece sempre, né, as USAFAs são um instrumento que elas funcionando, elas conseguem fazer essa triagem. A unidade de saúde da família. Exatamente. Você consegue fazer com que toda a triagem seja feita na USAFA. E 70% dos problemas vão acabar ali. Se você não tem isso funcionando e bem alocado, tudo acaba caindo num hospital ou nos prontos-socorros, sem necessidade. E aí o não urgente compromete o urgente. Então, a gestão é importante por causa disso. Você tem que realmente fazer com que essas USAFAs funcionem, sejam implantadas, tenham médicos, tenham gente capaz, para que você faça essa grande triagem que a saúde precisa. Se você tiver fiscalização no uso dos recursos, que também é a grande falha que nós temos, você pode começar a melhorar o grande anseio da população, que é ter uma saúde pelo menos razoável, né? É o que se espera. Como é que você vê essa questão seríssima, Alexandre? Olha, Heitor falava, nós precisamos ter realmente mais recursos, mas só mais recursos também, poderíamos, numa situação hipotética, sim, se tivéssemos a quantidade que for necessária de recursos para a saúde, nós continuaríamos com um problema, porque nós não temos médicos. Qualquer prefeitura que abre um concurso, seja aqui, seja em São Paulo, seja na Grande São Paulo, qualquer prefeitura abre o concurso por médico, não tem inscritos, ou um número muito reduzido, ou um número que não atende o chamamento, as vagas, porque no nosso país, durante muito tempo, não se permitiu a abertura de novas faculdades. Agora existe um movimento do governo federal, ainda foi autorizado, algumas prefeituras, algumas cidades se credenciaram para ter... Guarujá e Cubatão. Cubatão e Guarujá foram credenciadas a disputar ter uma faculdade de medicina. Mas isso é a médio prazo. Você leva um tempo você leva aí 6, 7, 8, 9 anos para começar a formar mais médicos. Precisamos investir nessa questão, autorizar novos cursos. O governo anterior ao do Partido dos Trabalhadores, ao do PT, não construiu uma única universidade pública no país. Uma única universidade, um país que era administrado por um professor, construiu uma única. O Brasil, nos últimos 12 anos, foram abertas 18 universidades públicas, 124 campos avançados, 420 cursos técnicos. Então, nós estamos avançando. Precisamos avançar muito ainda, mas nós estamos avançando. Na questão da saúde, nós também precisamos resolver a questão da gestão. Temos poucos médicos e os poucos nós acabamos tendo problemas nesses plantões.
Hoje, não apenas médicos, também todos os profissionais da área de saúde. Auxiliares de enfermagem, enfermeiros, enfim. Sem dúvida. Mas hoje, se você for em qualquer plantão, que deveria lá tá marcado quais os médicos que estão em plantão e o horário que ele deve estar lá fazendo esse atendimento, isso não ocorre. E aí a sociedade é mais fácil apontar para o homem público como culpado disso. Claro. E por vezes pode não ser, porque o cidadão está ali, está pagando para que os plantões tenham a quantidade que for. E os plantões normalmente são bem remunerados pelas prefeituras, né? Pelo menos procuram fazer isso. Também, perdão, claro, também assim, é uma área bastante complexa, nós temos que trabalhar a prevenção, nós temos a questão dos programas que existem, que são bons, mas precisam ser melhorados, que é o caso do PSF, né, o Saúde da Família. Nós precisamos, na região, resolver a questão hospitalar. Agora os prefeitos se unem para a construção de um hospital em São Vicente e quero poder também empunhar essa bandeira, porque se a gente resolver o problema hoje, todos os maiores hospitais estão centralizados em Santos. Aí acabam as cidades... E temos aquela crônica dificuldade, Alexandre, da falta de leitos hospitalares. Agora, para isso precisa também de recursos, de gestão, de seriedade, e nesse sentido já se fala novamente, Heitor, no retorno da CPMF. Daquela contribuição exatamente para a saúde, como foi quando da sua criação, que acabou, enfim, sendo desvirtuada. E foi desvirtuada. Como é que você vê essa questão? A necessidade da criação, por exemplo, novamente da CPMF? Eu não me recuso a acreditar nisso, porque, você vê, hoje nos últimos 20 anos, nós partimos de uma carga tributária de 20%, hoje nós temos uma carga tributária de 36%. Sabe, é má gestão. Me desculpem os que não concordarem, mas é má gestão. Um país como o nosso não pode usar 36% de tributos e ainda agora vamos investir na saúde, vamos botar a CPMF. A CPMF já foi um escândalo na época. Os recursos mal explicados, não existe transparência, né? E a coisa sem transparência, como dizia o Alexandre, você vai num hospital, você não sabe se tinha que ter 3, ou 4, ou 5 médicos, ou nenhum, né? Aí fica a dúvida do homem público, do prefeito, fica a dúvida dos médicos, e a culpa é dos dois. Isso quando a imprensa denuncia. Isso quando a imprensa denuncia, ninguém fica sabendo. Senão ninguém fica sabendo, a pessoa bate lá e não tem. Então é a mesma coisa. Eu acho que falar em CPMF, falar em alguma coisa para a saúde, eu acho que se forem bem geridos os recursos, sobra recurso. Em qualquer lugar é assim. E no Brasil não pode ser diferente, sou totalmente contra. Como é que você vê essa questão? Mais imposto, quer dizer, será que resolveria? Não, eu acho que o problema no país não é da falta de receita. Nós precisamos sim enfrentar uma das grandes reformas que esse país precisa, é da reforma tributária. Sim. Uma melhor divisão do bolo, desonerando produção, enfim, nós precisamos fazer esse enfrentamento da reforma tributária, que reconhecemos que não é uma tarefa difícil, porque no instante que você vai fazer essa grande reforma, num primeiro momento, algum ente da federação, ou o município, ou o estado, ou a União, pode perder, sim, e por isso que ninguém quer mexer. Mas as pessoas, como você dizia, as pessoas vivem nos municípios. No município, não tenha nenhuma dúvida. Eu fui vereador, fui vice-prefeito, assumi a prefeitura da Praia Grande por várias oportunidades, eu sei das dificuldades do município. Então, precisamos fazer esse enfrentamento e precisamos parar no Brasil com essas questões, com essas soluções paliativas, imediatistas. Não, está faltando dinheiro aqui, vamos criar uma taxa, sim, um imposto para resolver isso. Precisamos enfrentar o problema, que é uma reforma tributária séria para que a gente tenha uma carga tributária menor, o cidadão não aguenta mais, nós precisamos trabalhar quase 5 meses por ano
para pagar imposto, isso não é inadmissível. Dá para acreditar numa reforma tributária, Heitor? Olha, eu digo o seguinte, não só a reforma tributária, eu acho que tem 3 reformas no país que melhoraria 50% dos problemas. A tributária, a política e a penal. Com isso, né, nós vivemos num passado muito distante. Se você tivesse hoje a reforma tributária, a reforma política e a reforma penal, você resolveria de cara 50%. Isso eu acredito. 50% dos problemas estariam resolvidos. Muito bem. Senhores, nós teríamos mais a conversar, mas infelizmente, os senhores sabem, somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Eu é que agradeço a oportunidade, de que a gente pudesse estar expondo as nossas ideias. Quero agradecer aí a participação, a companhia do Heitor. Muito bem. Muito obrigado, Alexandre Cunha, candidato do PT de Praia Grande à Câmara Federal. Muito obrigado, Heitor. Não, eu também agradeço muito. Acho que esse espaço é extremamente democrático e muito bem-vindo. Muito obrigado, Heitor Gonzalez, candidato do PTB de Guarujá à Câmara Federal. Agradeço ao Alexandre Cunha, ao Heitor Gonzalez, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.